Torcedor pernambucano, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam bem-vindos. Sexta-feira e com ela mais um destaque de seleção que participará da Copa do Mundo no Catar neste ano. E hoje é a vez da seleção costarriquenha de futebol, La Sele. A Costa Rica estará sendo destaque aqui no nosso canal. Então vem com a gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, comenta à vontade, deixa a tua participação e, claro, compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. A Costa Rica ela vem para a sua sexta Copa do Mundo. A Costa Rica fez uma campanha até interessante na Copa do Mundo do Brasil em 2014, onde atingiu aí a sua melhor participação, chegando à disputa das quartas de final e sendo eliminada na ocasião para a seleção da Holanda. Teve uma grande participação também em 1990, quando atingiu naquela ocasião a disputa das oitavas de final. A Costa Rica ela não teve tantas dificuldades assim para conquistar uma vaga. Aliás, nas eliminatórias da CONCACAF, a gente percebe que no octogonal final, as seleções mais tradicionais, né, as mais conhecidas aos olhares de quem acompanha, elas ou pegam as vagas diretas ou até mesmo vão para a repescagem intercontinental, a chamada repescagem mundial. E foi o que aconteceu com a Costa Rica. A Costa Rica ficou no quarto lugar do octogonal final das eliminatórias da CONCACAF e acabou indo para a repescagem mundial, né? Uma disputa em partida única contra a Nova Zelândia e com um gol marcado pelo Joel Campbell, né? A seleção da Costa Rica ela ficou com essa vaga na Copa do Mundo, já agora em meados de junho, né, a seleção da Costa Rica conseguindo essa vaga para a Copa do Mundo deste ano. No grupo E, o sorteio desmembrou a La Sele no grupo E da competição. Grupo complicado que a Costa Rica caiu com gigantes seleções como a Alemanha e a Espanha e a própria seleção do Japão, que aparece como a emergente desse grupo E da Copa do Mundo. Na estreia do Mundial, a seleção costarriquenha vai enfrentar a seleção da Espanha no dia 23 de novembro, à 1 da tarde, horário de Brasília, no estádio Alto Mama. Né? É o jogo de estreia da seleção da Costa Rica, nada mais, nada menos do que contra a seleção espanhola. A seleção da Costa Rica, que é comandada por Luiz Fernando Soares, colombiano de 62 anos, que comanda a Costa Rica desde junho do ano passado. E inclusive firmou um contrato já pensando no próximo ciclo de Copa do Mundo. Firmou um contrato até 31 de dezembro de 2026. A Costa Rica, que nos últimos anos tem passado aí por um leve processo de reformulação em sua seleção, ainda ela é basicamente formada por jogadores que atuam no futebol local, não tem tantos atletas que atuem, por exemplo, no futebol europeu, e jogadores mais velhos, jogadores mais experientes, né, que estão aí defendendo, né, clubes locais. Acredito que a equipe do Alajuelense da Costa Rica seja a que mais forneça jogadores, né, para a seleção. Tem a equipe do Herediano também, que é um outro clube local que cede alguns jogadores para a seleção do país, mas poucos são aqueles atletas que possuem um renome internacional. Acredito que o mais conhecido a gente vai citar na hora dos destaques, que é o Keylor Navas, mas se levarmos em consideração outros jogadores, já tiveram passagens por equipes europeias, mas que hoje defendem ou as equipes do próprio país, ou até mesmo algumas equipes espalhadas pelo continente americano, seja na América do Sul ou até mesmo na América do Norte, Central, né? Jogadores que disputam essas competições, né, mais no seu continente mesmo do que propriamente indo para a Europa. A Costa Rica, ela num grupo complicado, né? Inclusive nesta sexta-feira, quando está sendo gravado este conteúdo, e estamos vivenciando, né, a última data FIFA antes da estreia para a Copa do Mundo, ela fez um amistoso contra a Coreia do Sul. Acabou empatando em 2-2, né? Chegou a estar perdendo, chegou a estar vencendo, né, em duas oportunidades, mas cedeu empate em ambos os lados, em um 2-2 contra a Coreia do Sul,
né, e um teste, né, para Costa Rica antes mesmo da disputa do Mundial. Ela que vai ter uma seleção asiática em sua chave, que é o Japão. Então, fazendo um amistoso contra a Coreia do Sul, até mesmo para ter um pouco de ambientação com o futebol do futebol asiático em sua chave na Copa do Catar. E a gente já passa para alguns dos destaques desta seleção. Acredito que o principal deles já foi citado aqui no conteúdo. Trata-se de Keylor Navas, goleiro, né, de 35 anos, goleiro do Paris Saint-Germain, passagem muito emblemática pelo Real Madrid, e está há 4 temporadas lá na equipe do Parque dos Príncipes. Né, são 109 jogos pela seleção da Costa Rica. Ele nem esteve hoje, inclusive, né, na lista de jogadores para essa data FIFA, mas muito provavelmente estará como titular da seleção na disputa do Mundial. Um outro nome, Oscar Duarte, zagueiro, né, de 33 anos, um zagueiro do Al-Wehda, da Arábia Saudita. Passou muito tempo jogando no futebol espanhol, defendendo as cores do próprio Espanhol de Barcelona, o Levante. Né, nasceu na Nicarágua, tem nacionalidade espanhola e defende a seleção da Costa Rica, onde tem 69 participações e 3 gols marcados. A gente pode até colocar 70 participações, porque hoje ele foi titular na partida diante da Coreia do Sul. Um outro importante nome, que já nem figura tanto assim entre os titulares, mas é um importante jogador e quando está em campo é capitão da seleção. Bryan Ruiz, aquele mesmo que ainda esteve aqui na Copa do Brasil em 2014, tem 37 anos, é meia do Alajuelense, clube local, e esteve, né, entre 2018 e 2020, né, sendo jogador do Santos, onde mal atuou. Foram 13 atuações apenas no ano de 2018, no ano de sua chegada. Já passou aí por Fulham, PSV Eindhoven, Sporting de Portugal, e pela seleção o Bryan Ruiz tem 143 jogos com 29 gols anotados. Então, Bryan Ruiz, um dos bons nomes desta seleção costarriquenha, mas já mais experiente, quem sabe um atleta ali para o segundo tempo, não tem sido frequentemente titular nas últimas aparições na equipe do Soares. E como um último destaque, nada melhor do que falar do homem-gol, o homem que deu a classificação a Costa Rica na repescagem intercontinental, Joel Campbell, de 30 anos, atacante que hoje defende as cores da equipe do León do México. É um homem-gol, né, dessa vaga na repescagem. Já atuou por Arsenal, Villarreal, Betis, Sporting de Portugal e desde 2018-2019 atua na Liga Mexicana. 118 partidas pela seleção e até então 25 gols anotados. Então tá aí o Joel Campbell como um dos destaques da seleção da Costa Rica. E a gente coloca na tela para o torcedor conferir essa formação que é utilizada pela seleção da Costa Rica na maioria das partidas pelo técnico Luiz Fernando Soares. Uma seleção que é armada com Navas no gol, Spence na direita, uma zaga com o Aston e o Duarte, sendo ali uma das opções. Inclusive neste amistoso desta sexta-feira, o Duarte fez dupla com o Calvo, mas a gente vê também o Aston parecendo bem, né, como uma das opções da seleção costarriquenha, tendo o Oviedo pelo lado esquerdo, o Borges e o Tejeda por dentro, tendo o Galo e o Bennett. Olho nesse Bennett, viu? Um jovem, 18 anos de idade, atua com a camisa do Sunderland, da Inglaterra, e hoje foi o responsável pelos 2 gols da seleção costarriquenha no empate em 2-2 contra a Coreia do Sul. Lá na frente, Campbell de um lado, Venegas do outro, Contreras no meio. Essa é a provável seleção costarriquenha, que é mais usada nas formações de jogos da seleção, em amistosos, em eliminatórias, né, na disputa da própria Liga das Nações, né, da CONCACAF, né, tem sido assim a formação utilizada por Luiz Fernando Soares para os jogos da seleção da Costa Rica. Gostou do conteúdo? Compartilha nas suas redes sociais. Se gostou do canal, se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, comenta à vontade e vem com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!